Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Valdenira e hoje eu pretendo começar um novo trabalho, que seria passar a mensagem. Então hoje eu me considero uma pessoa que busca a espiritualidade. Nesse lugar eu me coloco como buscadora. Eu me considero uma provocadora de consciência, então logo eu também me coloco nessa posição de provocadora de consciência. E eu também tenho um curso de formação de psicanalista, humanoterapeuta. E nesse contexto, eu espero usar muito também da minha espiritualidade, que é toda a minha ancestralidade, tudo aquilo que eu sou e que eu vim viver nessa terra. Então tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu estou, que também é isso aqui, ó, toda essa energia que está aqui atrás. Cada colar desse é uma energia, tá? Então, essa é a minha ancestralidade. Isso é tudo que eu sou. E daí eu não posso fugir. Por que não fugir, né? O que é fugir? Fugir daquilo que eu sou, daquilo que eu sempre busquei, daquilo que eu sempre quis saber que sou eu. Então, isso fala também sobre autoconhecimento. Saber quem você é. Isso que eu tô falando é isso aqui, ó. Minhas guias, tá? Hoje eu frequento uma casa espiritualista, né? Onde lá eu sou reikiana. Tenho uma mãe que toma conta da casa, que é a mãe Ivana, é a Ialorixá. Então, hoje eu sou uma filha de santo, porque dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade, isso faz parte. Assim como quando você vai na igreja e você se torna evangélico, né? Essa é a sua denominação, né? Então hoje eu me considero filha de santo. Por quê? Porque a casa em que eu faço parte, a egrégora em que eu faço parte, ela trabalha com essa energia. Com a energia dos orixás, com a energia dos pretos velhos, né? E aí eu trabalho nessa casa com curas, né? Se vocês um dia começarem essa busca, né? A busca por autoconhecimento, você vai entender que às vezes nossas mães, elas também fazem a cura, né? Quando a mamãe coloca às vezes a mãozinha para ver sua temperatura, quando você diz, mãe, tô com febre, e aí a mamãe vem com todo o seu amor, com toda a sua energia de amor, e através das mãos ela coloca a energia de amor. E aí, sem ela perceber e sem você perceber também, ela te cura. Aí você às vezes não entende, mãe, poxa, eu tava tão ruim, mas foi só a mamãe fazer um chazinho, um negócio aqui que eu melhorei, né? Foi só a mamãe falar umas palavrinhas que eu dei uma melhorada, sabe? Isso é espiritualidade, isso é ser aquilo que você é. Então hoje eu estou aqui abrindo meu coração, abrindo a minha casa, que é meu templo, abrindo. Quem é a Valdenira realmente? A Valdenira é essa pessoa. De 2016 foi quando eu comecei essa busca por autoconhecimento, no momento em que eu precisei muito dessa força, e hoje eu me encontro aqui, forte. A jornada na Terra, ela é algo muito interessante, porque a partir do momento que você começa essa busca, né, que se fala jornada do herói, então a jornada do herói é isso, é você descobrir quem você é, aquilo que você veio fazer, da onde você veio, para onde você vai, são as perguntas que movem o mundo. E aí eu te pergunto, irmão, aí eu te provoco,
né, a começar a tua jornada. O que está te gerando de energias que você precisa dessa busca? Em que momento esse vídeo ele te alcançou? Porque assim como eu estou te alcançando hoje, eu já fui alcançada por outros vídeos, outros colaboradores, né? Eu falo que hoje nós vivemos o melhor momento dessa terra, que é onde todos os colaboradores estão aí. E mais ainda com a tecnologia, né? A tecnologia, ela veio para isso também. Quando você procurar começar esse estudo, você vai ver que houve uma mudança no planeta Terra. Houve uma mudançazinha no planeta. Isso aconteceu porque foi impulsionado mais amor no planeta. Então, quando você impulsiona mais amor no planeta, a tendência é ele dar um saltozinho, né? Só que muitas pessoas não perceberam esse salto. E aí, um belo dia, a tecnologia chega, né? E a tecnologia foi feita para isso, irmãos, para que todos aqueles que não sabiam de muita coisa comecem a procurar saber. E se você ainda não sabe, comece a prestar atenção. Porque a tecnologia, ela veio também para dizer que ninguém mais vai ficar escondido. Não tem mais nada escondido. A palavra sagrada diz, chegará um tempo onde tudo será revelado, né? Então é isso, irmão. Tudo está sendo revelado. Aqui e agora, né? Então o que você está fazendo da tua vida que você ainda não despertou para a tua maestria? Você ainda não despertou para tudo aquilo que você veio fazer. Eu estou aqui fazendo a minha parte, né? Eu estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência. E a partir de hoje, dia 29 de abril, eu estou começando um novo trabalho, que é compartilhar com vocês tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu aprendo. E quem sabe um dia as minhas palavras sejam lâmpadas para os pés e para a cabeça de alguém. Assim como alguém um dia foi para mim. E também eu pretendo falar sobre esses iluminadores que sempre estiveram aí, né? E que a gente estava dormindo, né? Então, assim como eu espero que vocês despertem, que vocês se sintam provocados a essa nova jornada. Eu, nesse instante, vou fechar os olhos, vou parar um pouco, silenciar a mente, respirar e entrar em comunhão com o meu eu superior. O eu superior é o que cada um de nós tem. Quando a palavra fala, bater a porta que ela abre. E quando estiveres em teu quarto, fala comigo que estou em oculto. Quem está em oculto dentro de você? A tua parte crística, né? Porque Cristo, ele sempre esteve conosco nessa jornada, né? Então o que ele veio fazer foi deixar a semente. Ele deixou a semente no peito de cada um de nós, no coração de cada um de nós. A mensagem foi passada, irmãos. E aquele que tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça, né? Que cada um de vocês bata a porta, e descubra quem está aí dentro. Quem é o teu eu superior? Quem é esse ser crístico que fala contigo? Né? Então hoje eu descubro quem é meu eu superior, quem é esse ser maravilhoso que fala comigo e que é lâmpada para meus pés hoje, né? Mas que aqui na Terra também existem muitos colaboradores de luz que estão aí e que compartilham seus aprendizados, seus ensinamentos. Estão aí para quem quiser ouvir, para quem quiser ver, né? Que a jornada comece. E que vocês tenham uma tarde maravilhosa e abençoada. E sempre que eu começar os meus vídeos,
eu vou também entrar em comunhão com aquilo que eu sou. Boa tarde a todos. Nesse momento em que eu estava em silêncio, eu perguntei a Fenua, que eu falo, né? O nome dela, ela se apresentou assim para mim. Ela não sequer se apresentou. No primeiro dia que eu comecei a ouvir verdadeiramente as mensagens, as letras se alinharam na minha frente e tem um número também, né? É Fenua 220 ativado. Então, a partir desse dia, a minha vida mudou completamente. Eu comecei uma nova jornada, eu comecei a buscar por mim mesmo, eu comecei a procurar saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E nesse instante que eu estava aqui, eu estava perguntando a ela, né, sobre o que nós falaremos hoje, né, qual é o assunto. E ela disse, falaremos sobre tudo, falaremos sobre nada. Aí eu falei, bom, interessante, né? E vamos começar essa conversa, né? Conversaremos sobre tudo e sobre nada. Vamos conversar sobre tudo que me trouxe até aqui, né? Tudo que me trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui foi uma dor muito grande. Uma dor que começou no momento em que eu me separava de um relacionamento, né? Santo relacionamento, que hoje eu falo, né? Gratidão, gratidão por tudo, porque você me trouxe até aqui. Você me trouxe a esse momento tão maravilhoso, né? Que é ser quem eu sou. Bom, eu estava num momento muito complicado da minha vida, onde eu pensava até mesmo em desistir, sabe? Desistir da vida, desistir de tudo. Eu trabalhava, eu estava... Quando eu não estava sozinha, eu agia normalmente. Mas quando eu ficava sozinha, parece que tudo aquilo vinha assim, na minha cabeça. Muita confusão, muita coisa. Tipo, as perguntas vinham, sabe? E aí, nesse dia eu cheguei em casa. Eu acho que eu tinha me separado fazia uns 10 dias só. E eu cheguei em casa e... Caramba, quando eu fechei a porta do quarto, parece que veio tudo. Brum! E aí eu chorei bastante. Chorei. Mas foi aquele choro tão doído, minha gente. Um choro tão doído que eu não sei explicar. Foi um choro muito intenso. E aí, nesse dia, eu não conseguia nem respirar direito. Parece que tinha uma coisa dentro de mim, um aperto no meu peito. Uma angústia tão grande. Aí eu lembrei. Lembrei de que a minha mãe sempre falava de Deus, né? Tem Deus, existe Deus. Mas até então eu sempre fui uma briga com Deus, né? Nunca tive muita aproximação com Deus, assim, uma intimidade. A minha intimidade com Deus era eu brigando com Ele todo tempo. Simplesmente. Um dia eu vou contar mais essa história para vocês. Desde os meus 8 anos de idade, que eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre brigava com Deus, né? Mas, na verdade é porque eu sempre fui uma questionadora, né? Aquele que vai provocar algo em alguém precisa ser questionador, né? Então eu já mostrava aquilo que eu era, né? Uma questionadora. Então nesse momento eu me lembrei. Falei, epa, tem um criador disso tudo, né? E eu vou perguntar para ele onde é que eu tô errando, né?
Só que lógico, não foi assim desse jeito que tô falando tão bonito, né? Eu tava chorando, gente. Eu tava me acabando de chorar. E aí naquele instante eu disse, parei um pouquinho, entre aspas, quando eu tava soluçando ainda de choro. E eu falei, Deus. Mas eu não falei assim com as palavras para fora. Eu falei aqui no meu campo mental. Eu falei, Deus, eu não sei quem tu és. Com as mesmas palavras que eu tô falando. Eu não sei quem tu és. Eu não sei onde tu estás. Eu não sei onde tu mora. Eu só sei que minhas irmãs falam de ti. A minha mãe falava de ti. E hoje eu quero te conhecer. Hoje eu quero que você se revele para mim. Hoje eu quero que você se revele para mim. Já que você existe, se as pessoas falam de ti, eu quero te conhecer hoje. Só que você conhece também meu coração. Se você sabe de todas as coisas e você criou tudo, você me conhece. Você sabe do meu coração. Então você sabe que eu não vou acreditar em qualquer coisa. Você sabe que eu não vou me dobrar a qualquer coisa. E hoje, eis-me aqui, Senhor. Né? Como as coisas mudam, né? E naquele dia, eu disse para ele, eu não sei quem tu és, mas eu quero te conhecer. Eu quero que você me ensine. Já que eu não te conheço e eu sou uma questionadora, eu quero que você... Aí ainda disse mais uma palavra que depois ele me corrigiu, né? Ele falou... Eu falei pra ele assim, o senhor conhece meu coração? Sabe que eu sou uma questionadora, que eu não vou aceitar qualquer coisa. Olha só quanta arrogância, né? Quer dizer, a gente vai pedir ajuda, mas a cidadã não tem nem humildade, né? Vai pedir ajuda, mas já tá botando ordem no negócio, né? Já tá mandando. Tipo, o senhor conhece meu coração? O senhor sabe que eu não vou me dobrar a qualquer coisa. E também... eu não vou acreditar em qualquer coisa. Eu sou como São Tomé. Eu só acredito vendo. Aí, minha mãe... No mesmo instante que eu falei essa frase, a retrucagem veio na minha cabeça e disse, feliz daquele que acredita sem ver. E aí, naquele momento, isso aqui, que é a minha maior dádiva que eu falo, que hoje eu sei, né, que foi me tirado o dom da visão, mas por um pedido meu, e também intercessão da minha ancestralidade, que fosse retirado, mas que fosse aguçado a minha audição, né? Então, quando... eu tô falando isso porque eu já busquei, já perguntei e as coisas foram me reveladas, né? Só que aí, quando eu ouvi essa voz dizendo pra mim, feliz daquele que acredita sem ver, eu falei, opa. Parei um pouquinho de chorar. Depois comecei a soluçar de novo, né? Porque isso também te emociona. Quando você escuta a palavra verdade, ela te... Sabe? Você sente, não tem como você não sentir. Quando a palavra é verdadeira, teu corpo inteiro sente. E aí, naquele instante, eu escutei, né? Aquela voz dizendo, epa. Aí eu escutei a voz e falei, caramba, que voz é essa? Quem falou, né? Quem falou? Eu disse, essa voz parece com a minha. Mas não é a minha voz. Aí, parei um pouquinho de chorar. Aí a voz voltou a falar. E a voz falou, do que tu precisas? Aí eu falei, eu quero que o Senhor tire essa dor do meu peito. Eu quero que o Senhor tire toda essa angústia que eu estou sentindo no meu peito. Porque eu sei que o outro merece ser feliz, mas eu também quero ser feliz. Eu sempre fiz as coisas direitinho. Entre aspas, porque eu não sei, para mim era direitinho, talvez para o outro não fosse, né? Direitinho. Então eu quero que a partir de hoje o Senhor tire essa dor do meu peito. Porque eu quero chegar na minha casa, eu quero chegar tranquila. Eu quero que o Senhor me ajude a tirar essa dor do meu peito. E eu quero também que o Senhor me ensine
quero que o Senhor me ensine. Eu quero que o Senhor me ensine como funciona o universo, como as coisas funcionam. Aí aquilo foi me acalmando. Eu parei de chorar. Sabe quando tu sente aquela coisa assim? Eu senti uma paz, sabe? Uma calmaria. Aí a voz veio de novo e falou assim pra mim. Você tá com muita tristeza no seu coração. Para você sair dessa tristeza, você precisa fazer algo que te alegre. Hoje eu sei, né, que eu estava numa frequência baixa e o que eu precisava fazer era mudar isso, mudar a minha frequência. Só que naquele instante eu não sabia ainda dessas coisas, né? Então ele usou a linguagem que eu ia entender. Então ele falou: você está com um coração muito triste. Você precisa sair dessa tristeza. Mas para sair dessa tristeza, você precisa fazer algo alegre. Algo que te alegre. E hoje, Valdenira? Chamou meu nome, né? E hoje, Valdenira? O que você pode fazer? Não precisa ser milagre, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa fazer nada disso. O que eu quero que você entenda é que você precisa sair da tristeza. Então, o que te alegra? Aí na hora veio na minha cabeça, né, stand-up, porque eu gosto muito de stand-up, então naquele tempo eu tava vendo muitas séries de stand-up e eu sorria bastante, era gostoso de assistir, né? Aí eu falei, bom, eu gosto de piada. Aí a voz veio e falou, tá, e o que mais? Aí eu falei, eu gosto muito de música. Aí ele falou, tá, agora eu quero que você, nesse momento você precisa mudar. Então você vai assistir um stand-up, você vai fazer alguma coisa nesse sentido. E também você vai precisar fazer algo que você nunca fez. Que você sempre teve vontade de fazer, mas o teu relacionamento, por você achar que não tinha tempo, porque relacionamento também é se dedicar ao outro, isso faz parte. Só que ele não falou isso, né? Eu tô falando assim, que ele pediu para mim mudar, fazer algo que eu nunca fiz. Aí ele falou para mim, pense. Eu falo ele agora, mas quem estava falando comigo, na verdade, era o meu eu superior. Era ele que estava falando. Só que ele, eu chamo Fenua, porque pra gente brasileiro, todo nome próprio que termina com A é mulher, feminino, né? Gênero feminino, só que não é. Ela me falou que não tem sexo, né? Não existe sexo. Existe as duas energias, né? Então o nome dela é Fenua. E aí ele falou assim, nesse momento você vai precisar fazer algo que você nunca fez. Depois que você assistiu o stand-up, você vai mudar um pouquinho a sua frequência, aí você vai procurar 3 coisas que você nunca fez. Você vai escolher uma delas e vai fazer. Se você puder fazer as 3, ótimo. Mas se você não puder fazer, faça uma. Acho que você nunca fez e disse, caramba, o dia que eu puder fazer isso, eu vou fazer. Não precisa ser um milagre, não precisa ser uma coisa difícil. Precisa ser algo que você possa fazer. E aí eu fiquei parada pensando, eu disse, caramba, eu nunca aprendi a nadar. Eu podia fazer aula de natação, né? Aí ele falou, é a segunda. Aí eu falei, eu também gostaria muito de fazer dança. Eu nunca aprendi a dançar. Aí ele falou, ótimo. E a outra? Aí eu falei, eu preciso ter o meu carro. Eu sempre tive vontade de ter meu carro, eu nunca pude ter meu carro. Ele falou, ótimo. Faça as 3 coisas. Aí ele falou, no momento você vai acalmar, você vai
Busca algo para você fazer mudar essa frequência. Tudo bem? Tudo bem. Eu já estava mais calma. Aí veio outra coisa. Quando eu estava me acalmando e tudo, né? Eu já estava mais tranquila, aquela voz foi. Eu estava de joelhos, eu levantei da cama. Antes de eu levantar da cama, eu disse... Aquela palavra veio de novo na minha cabeça. Eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo. E aí, antes de eu levantar, eu olho para a cama, porque eu estava de joelhos na minha cama. E eu tinha a mania de guardar alguns livros embaixo da minha cama. Eu tinha muitas cartas, coisas que de antigamente que eu recebia, eu guardava aquelas mensagens, né? E eu tinha uma agenda muito antiga, que, era do tempo, acho que... Eu tinha acabado de terminar o meu curso de laboratório, devia ser uns 99 por aí, 2000. E aí eu tinha muitas coisas que eu escrevia nas minhas agendas, né? E daí essa agenda, que estava escondida, que eu nunca mais tinha visto, que não sei por onde aquilo andava, apareceu embaixo da minha cama. Assim. Quando eu ia levantando, aí eu olhei e falei, essa agenda tá aqui. Aí eu peguei ela debaixo e botei em cima da cama. Quando eu botei em cima da cama, ela abriu. Quando ela abriu numa mensagem. E não tinha como eu ter aberto naquela mensagem que eu mesmo tinha escrito com as minhas próprias mãos. E a mensagem falava sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E ainda finalizava assim, com uma mensagem da Bíblia, que dizia: eu te carreguei no colo todo esse tempo. Não tinha como. Eu escrevi. E aí eu entendi. Mas eu precisava ver, eu vi. E aí foi maravilhoso também, porque ali também eu já comecei a chorar e dizer obrigado e pronto. E desculpem o choro, porque voltar a essa hora também emociona, né? Mas só que agora essa emoção é diferente, é uma emoção de alegria. De dizer, caramba, que bom que tudo isso aconteceu. Meus amados, eu vou precisar parar o vídeo, porque eu tô no meu intervalo de almoço e vou ter que retornar. Eu tô no intervalo do almoço do trabalho, tá bem? Então, eu conversei agora sobre tudo, né? Como tudo começou. E no próximo eu vou falar sobre nada. Sobre nada, tá bom? Que assim seja, assim é. Que assim seja e assim é. Uma ótima tarde a todos.